Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Costuricia com Mari. Aqui eu vou te ensinar como se tornar uma costureira profissional e fazer suas peças do zero sem sair de casa. Para quem não me conhece, eu sou Maritânia Souza, professora de modelagem, corte e costura. E hoje eu vou estar te ensinando para quem ainda não sabe como modelar a parte do gancho, quem não sabe como que fazer, a gente vai estar focando nessa parte aí, que é a altura e saída do gancho, que muita gente tem dúvida. Então hoje a gente vai estar falando da modelagem de calça, bermuda, vai servir tudo para isso, tá? A gente não vai fazer a modelagem inteira, a gente vai focar nessa parte aqui, que é a modelagem e saída, que é a altura e saída do gancho, que é onde muita gente tem dúvida. A gente já fez outras modelagens e ainda restaram dúvidas. E hoje eu quero tirar todas essas dúvidas suas. Mas se restar alguma ainda, você já pode deixar aqui nos comentários que eu estarei te explicando depois, tá? Respondendo. Bom, muitas costureiras sabem costurar muito bem, mas na hora de modelar, aí começa essa parte aí. E quando se trata de gancho, eu sei muito bem, porque eu também já passei por algumas dificuldades quando se tratava de gancho. Às vezes, o que acontece? A calça ou ficava apertada demais, sabe, entrando no corpo, ou ficava folgada demais, dando papo. Nossa, e isso é muito chato. Por isso que hoje eu decidi colocar esta aula para te ajudar, você que quer começar a trabalhar em casa, né, sem sair de casa, lógico, e aprender do zero essa costura. E é muito importante que você veja essa aula até o final. Mas se você já sabe tudo dessa parte da calça, você não tem interesse nessa parte da modelagem da calça, não precisa ficar. Você pode ver outros vídeos aqui do canal, tá bom? Então, a gente hoje, eu vou estar mostrando algumas aulas que eu já fiz, vou estar colocando os vídeos aqui para vocês, tá? Mas hoje a gente vai estar falando sobre isso. E você pode deixar nos seus comentários se tiver alguma dúvida, ok? Bom, a gente vai começar a fazer a altura do gancho. E como que a gente vai fazer? Como que a gente vai achar essa altura do gancho? Eu tenho aqui a minha tabela de medidas, tá? Tanto feminina quanto a masculina, você pode pegar aí, né? Mas eu tenho aqui a tabela de medidas feminina, ok? Mas como é que eu vou saber a altura do gancho das costas e a altura do gancho da frente? Como você deve já ter visto nas minhas aulas, nas costas eu sempre subo 3 centímetros a mais, de 3 a 5. Se tiver bastante quadril, eu subo 5. Na hora que a gente está desenhando essa altura do gancho, na hora que a gente desenha essa parte, a gente deixa uma margem, né? Justamente por isso. Na parte da frente, a gente não precisa desenhar. Deixa eu pegar aqui que caiu o meu molde. Não precisa deixar essa margem, tá? Esse daqui é um gancho alto. Se você quiser diminuir a altura da sua calça, você pode. É só você querer. Não, não quero uma calça com cintura alta, não gosto. Você pode diminuir aqui na frente. Nas costas eu já não indico. Ah, Mari, deu bico nas costas, ficou aquela coisa esquisita. O que você faz? Depois que você fez isso daqui, se por acaso você sentir que deu bico, você harmoniza para ficar mais bonitinho, sendo que as costas continuam sendo mais altas, tá? Você não vai aumentar a lateral não, é só no meio das costas, aí você desce até a sua lateral, ok? Isso é para qualquer modelo de calça, seja ela calça com zip, sem zip, calça que você faz com a largura do quadril, com a largura da cintura, não importa, você vai usar a mesma coisa. Eu vou botar uma aula aqui onde eu ensino você a medir o gancho, caso você não queira usar a tabela, porque eu sei que você quer ser profissional e você precisa tirar essas medidas dos seus clientes, certo? Porque você precisa trabalhar isso nos seus clientes. Como é que você vai trabalhar em casa se você não sabe tirar medidas? Então é muito importante para você que deseja trabalhar em casa e ter sua renda. Então o que você precisa é medir. Vou deixar aqui como tirar a medida feminina e masculina, tá bom? Então você vai tirar as duas medidas. Nessa aula você vai aprender a tirar as medidas tanto para calça quanto para bermuda. Eu separei as aulas porque algumas pessoas ficaram com dúvida com relação ao gancho. Mas dessa vez eu vou tirar eu mesma em mim, como se fosse você tirando em você mesma, tá? Então, bora lá. Primeiro, você vai tirar a medida da sua cintura, da cintura alta. Ainda que você queira uma calça baixa, mas a medida é da cintura alta, tá? Você vai marcar deixando um dedinho de folga.
marca o seu quadril, anota, né? Tira as medidas e anota. Aí coloca o seu quadril, certo? Feito isso, agora você vai medir o comprimento. Aí vamos colocar aqui a altura dos quadris. Nunca desce muito, tá? Eu sempre coloco um pouquinho onde começa aqui o meu quadril, né? No meu caso aqui dá 19, por exemplo. Aí a altura dos quadris. Aí agora o comprimento da calça. Sempre começando da cintura alta, você vai medir da sua cintura até o seu joelho. Por exemplo, você quer a bermuda, né? Vamos começar aqui pelo short. Ah, eu quero um short que venha até aqui. Aí eu vou marcar. Quanto que eu quero? Marco, anoto. Aí agora eu vou medir até o joelho. Vou deixar assim a fita métrica. Medir até o joelho, a altura do joelho. Importante medir a altura do joelho. Aí desceu, marcou a altura do joelho, aí agora continua, né? Até o tornozelo, que é essa altura aqui, tornozelo. Aí se você quer uma calça flare, que é mais do que o tornozelo, aí você vai medir conforme o sapato que você for usar, tá? Aí agora, medir o comprimento da calça, da bermuda, o comprimento que você deseja. Agora você precisa medir o gancho, tá? Se for para homem, você vai passar a fita métrica por baixo das pernas. Eu tô de vestido, não vai dar para fazer isso. Mas você vai passar da altura do umbigo até as costas. Aqui mais ou menos a altura onde que seria a altura do umbigo? Nas costas, né? Aí você vai medir, passando a fita métrica de um lado a outro. Para homem, tá? Só que no caso por baixo das pernas. Para mulher, você vai precisar de um assento. Aí pede para a pessoa sentar, você vai sentar ou você mesmo. Vou virar aqui de lado. Aqui, como você pode ver aqui o assento. Deixa eu aproximar mais a cadeira para cá. Aí você vai sentar, certo? Sentada, você vai pegar, marca uma faixa na sua cintura, vai medir da sua cintura até o seu assento, ok? Essa é a altura do seu gancho, para frente e para as costas, tá? A altura do seu gancho, ok. Aí mediu, você já está com a medida tanto para bermuda quanto para calça. Bom, aí agora como é que você vai achar a saída do gancho? Você lembra que você mediu o seu quadril, o contorno todo? Você vai pegar o seu quadril para a parte da frente e vai dividir por 20. Aí você vai obter a saída do gancho da frente. E para a parte das costas, você vai pegar o seu quadril e vai dividir por 10. Você vai obter a saída do gancho das costas, tá? E isso vai servir geral para bermuda, para calça, qualquer peça que você for fazer, macacão, macaquinho, tá bom? Bom, basicamente você vai precisar, para tirar a medida masculina do gancho, da altura do gancho, é de amarrar um cintinho, colocar um cintinho, amarrar uma faixinha bem na altura da cintura, que fica aqui de 1 a 2 dedos abaixo do umbigo, tá? Ok? E aí você vai fazer o seguinte, vai passar a fita métrica por baixo, da altura aqui, onde que dá um dedinho abaixo do umbigo, até nas costas, onde que dá mais ou menos a mesma altura, tá? Essa aqui é a altura do gancho. E a lateral, aqui no caso, é a altura dos quadris, que vai vir aqui da altura da cintura até essa altura aqui. Mais ou menos uns 20 centímetros, tá? Que é onde que começa a enlarguecer o quadril, ok? Então aqui você já sabe como que tira a medida do gancho masculino, que para feminino é diferente. Daí você vai tirar a medida da cintura nessa mesma altura, onde você marcou, ok? E o comprimento da calça ou bermuda, aqui na lateral, né, que é o comprimento, igual eu já ensinei na aula de medida feminina. O comprimento é a mesma coisa, tá bom? E os quadris, né, que é nessa altura aqui que você vai medir, né, que é o quadril total. Você não vai esquecer de medir, ok? Pra você tirar aí as suas medidas do quadril. Se você quiser já deixar com folga aqui na hora que você vai tirar a medida, porque peças masculinas a gente sempre deixa com folga, você já pode deixar nesse momento.
Bom, agora que você já viu como tirar as medidas, agora a gente vai passar, vamos colocar essa parte no papel. A gente não vai fazer a modelagem inteira, como eu já falei, mas você precisa aprender como fazer toda essa parte, né? Porque você precisa ser uma costureira profissional, um costureiro profissional aí no seu bairro e dar o seu melhor. E para isso você precisa saber executar, porque não adianta saber apenas tirar a medida e na hora de colocar no molde não saber colocar, que é a parte mais importante. Se você tirar as suas medidas corretamente, pode ter certeza de que seu molde vai ficar perfeito e a sua calça vai ficar maravilhosa e assim você vai conseguir. Porque o que acontece? Muitas pessoas não conseguem na hora de executar a modelagem e dá errado e acaba se frustrando. Isso acontece muito. Inclusive já aconteceu comigo de dar errado, porque na hora de colocar, às vezes eu achava, o gancho está alto demais, e agora? Ou às vezes acontece do gancho estar pequeno demais, então tem que ver isso daí, tá? Sempre que for medir, mede exatamente como eu te mostrei aí na aula agora, né? E com relação à saída de gancho, que é diferente da altura de gancho, que muita gente tem dúvida também, se você prestou atenção na aula de tirar a medida, agora eu vou te explicar como que você faz. Lógico que eu estou mostrando aqui só a aula do gancho, mas você vai precisar do seu quadril, do total do seu quadril. E nessa parte aí é que está o pulo do gato, porque muita gente não sabe quanto tirar, tá? Você vai pegar o seu quadril total, porque assim, a gente tem aqui a tabela, tá tudo aqui, você pode encontrar na tabela, tem aqui já certinho para cada medida, por exemplo, tamanho 36, tamanho 50, tá aqui a saída de gancho, frente e costa, mas você precisa tirar sob medida, porque você vai fazer um trabalho mais específico, que é sob medida, não é com as medidas padrão de loja. Então o que você vai fazer? Você está fazendo esse trabalho, você precisa saber como você vai achar a saída do gancho da frente e das costas do seu cliente, certo? Então para isso você vai pegar esse quadril, esse total, e vai dividir por 20, isso se for mulher. Vai dividir por 20 para achar a saída do gancho da frente. É o que a gente vai estar colocando aqui no molde na execução da aula. Então, colocou, certo? E no caso das costas, você vai pegar esse quadril total, que é o contorno todo do quadril, tá? Não é um quarto do quadril, é o quadril total, e vai dividir por 10. E assim você vai conseguir atingir ali o número que você precisa da saída do gancho das costas. Tá bom? Se você quiser, você pode também pegar, tirar logo a saída do gancho das costas e divide, porque a parte da frente é a metade da parte das costas. E para homem é um pouco diferente, porque ao invés de você dividir a parte da frente por 20, você vai dividir por 16, tá? E no caso, dividiu a parte da frente por 16, a parte das costas você vai dividir por 8, tá certo? Que é a mesma coisa, só que muda os números, né? Porque para homem precisa que esse gancho seja um pouquinho maior, tá certo? Então assim você vai conseguir executar uma peça muito boa e você vai conseguir trabalhar em casa e fazer a sua renda. O bom de quando você tira a medida do seu cliente é porque se ela é mais cheinha ou mais magrinha, não importa, você tá com as medidas da sua cliente e você vai executar dessa mesma forma. Não esquece de executar o gancho com perfeição. O que acontece? Esse gancho aqui da frente, você precisa fazer ele em formato de C, nunca reto. Tem aqui o quadril, tá? E você vai seguir essa direção aqui dessa linha do quadril, que você vai fazer aqui em formato de C. Aqui nas costas é a mesma coisa, tá? Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas deixam essa parte funda demais, se afundar demais, ele vai ficar entrando no seu corpo, e se deixar rasa demais, vai dar papo. Então, essa parte aqui do gancho tem que estar em forma de C, tá? Aqui nas costas você vem com ele morrendo um pouquinho e depois sobra. Tá vendo essa linha aqui? Isso aqui foi folga que eu deixei. Pode deixar folga de vestibilidade? Pode. Você faz seu molde e depois você deixa a folga. Ou você já acrescenta as suas medidas, tá bom? Porque assim você vai ter uma folga maior para, se por acaso
a sua peça, mesmo que fique folgada, mas você tem como ajustar. O ruim é quando ela fica apertada, e aí você perde o seu tecido e pode até perder o seu cliente, porque se você perder ou estragar o tecido do cliente, tem clientes que não gostam, né? Então o ideal é que mesmo que fique, ficou folgado, não tem problema, você pode ajustar. Agora, quando você aperta demais, que aí daí para fazer um conserto já fica mais complicado também para você, tá certo? Então por isso que eu te dou essas dicas incríveis e bem legais. Agora assista a aula aí de como que a gente executa essa parte da modelagem no gancho, tá? Altura e saída de gancho. Bom, após a gente colocar, né, terminar essa parte aqui de cima, temos aqui a lateral. Agora a gente vai descer. A gente já desceu a linha do quadril. A gente vai descer agora a altura do nosso gancho. Tá? Então, vou pegar aqui. Lembra da altura do seu gancho? Pois é, pega o seu gancho, a altura dele, ou aqui, esse daqui da tabela, tá? Tira 1 centímetro. Por exemplo, a altura do meu gancho é 28, menos 1, vou colocar aqui 27. Coloquei aqui 27. A altura do gancho, na lateral, tá? Aí agora, a gente já sabe, né, que a gente tá trabalhando aqui a parte das costas. E aqui é a parte da frente. Essa aqui é a lateral da nossa calça, porque ela não tem costura na lateral, né? Marquei aqui a altura, vou riscar aqui. Bem onde que eu marquei, tá? Risquei, tá? Fiz isso aqui. Aqui a gente já tem o quadril, né? Agora a gente vai colocar a saída do gancho da frente e a saída do gancho das costas, pra gente ver a nossa calça pegar o formato. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha saída do gancho da frente, que é 4,5, e tem a minha saída do gancho das costas. Então, vou pegar aqui a minha saída do gancho da frente e vou diminuir 1 centímetro. Se é 4,5, vou colocar aqui 3,5, aqui, né, nessa parte do gancho, tá? Vou até colocar aqui, ó, linha do gancho. Aqui é a parte da frente, aqui das costas. Aí, agora, eu vou colocar aqui a minha saída do gancho menos 1, porque eu tô trabalhando malha, tá? Então, vai ser 3,5. Pronto, coloquei aqui. Arrumar aqui. Nas costas é o dobro da frente. Então, só que tem 3,5, na frente vai ser 7. 3,5 mais 3,5, 7, né? Então, é só você colocar o dobro, ó. Que também tá certo. Prontinho. Aí, eu tenho aqui a saída do gancho, né? Vou colocar aqui também linha do gancho. Pra não confundir. Se você tiver uma régua curva para gancho, ótimo. Se não tiver, a gente vai dar um jeito. O que que você precisa fazer? Nessa parte aqui, a gente vai começar daqui da ponta do nosso gancho até o nosso quadril. A gente vai descer meio reto e aqui vai fazer uma curva como se fosse um C, tá? Um C, um contrário, né? Mas é um C. Não pode ficar reto, tá? E nem pode ficar muito fundo. Então, você vai descer, ó, dessa forma aqui. E vai formar um C. E se você tiver a régua curva, melhor ainda, porque daí você põe, ó, ela reta assim, encosta na linha do quadril, tá vendo? Tem umas que tem até seta indicando, ó. E vai até aqui, formando esse Czinho, tá? A mesma coisa nas costas. E você vai pegar a reta com a linha que tá subindo aqui, tá? A mesma coisa aqui. Da ponta aqui do gancho, né? Que aqui a gente já colocou a nossa saída do gancho. Ó, que maravilha, né? E vai ficar assim. Aqui a gente já tá vendo, né? A parte de cima, como já tá ficando pronta. Agora, a gente vai colocar a altura do gancho, ok? Como a gente já tirou o contorno do gancho com a pessoa, né, por baixo da perna, então você já tem ali a medida exata do seu gancho, tá? Mas você pode acrescentar uma folga, visto que a gente tá trabalhando com medidas masculinas, né? Então, você pode acrescentar mais 2 centímetros de folga.
Isso aí é opcional, depende do tecido que você vai trabalhar também, tá? Então, no meu caso aqui, eu tenho a altura do gancho é 32, eu posso acrescentar mais 2 centímetros, tá? Então, eu vou colocar aqui 34. Aí, eu vou riscar aqui a minha linha do gancho. Certo? Aí, risquei aqui. Agora, deixa eu baixar mais aqui a câmera. Eu vou sair aqui na frente, exatamente a minha distância, né? A minha saída do gancho da frente. Aí, eu tenho a minha saída do gancho da frente. Então, é 5,5. Eu vou colocar aqui. 5,5. Certo? Então, aqui eu já tenho a minha saída do gancho da frente. Aí, eu aconselho você ter uma régua assim que vai te ajudar bastante, porque essa curva aqui já é bem perfeita. Mas, se você não tiver, não tem problema. A questão é, essa parte da curva, ela tem que ficar bem curvadinha, senão vai ficar esquisito, sabe? Se ficar com pouca curva. Mas também não pode ser fundo demais, tá? Então, como que a gente vai fazer? A curva, ela vai vir até a linha do quadril. Então, você vai pegar daqui da sua linha do gancho, eu vou fazer manualmente para você ver como que faz. Caso você não tenha, né? Ó, fiz em forma de um C, tá? Vai pontilhando, que assim você consegue fazer melhor. Ó, você vai saindo a partir da linha do quadril, trazendo um pouquinho para fora, e aí você vai desenhando aí em forma mais ou menos de um C, tá? Aí eu vou descer aqui, ó. E assim eu tenho o meu gancho formadinho aqui. Ok? Agora, a gente vai desenhar a parte das costas, tá? A mesma coisa da frente, quase, só que com as medidas das costas. O que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, deixa eu pegar daqui. Deixar uma margem em cima, ok? Sempre a gente deixa nas costas, mesmo de medidas femininas, uma margem em cima, tá? No mínimo, aí você deixa 5 centímetros. Você vai usar 3, mas você deixa 5 porque se precisar usar mais, se é uma pessoa que tem bastante quadril, você pode subir até 5 centímetros, tá? Aí, vamos deixar uma margem aqui na frente, nas costas, né? Nessa parte daqui, no meio das costas. Quanto que você vai deixar de margem? A sua saída do gancho das costas, que é o dobro da frente. Ou seja, se eu tenho 5,5 na frente, nas costas vai ser 11. Deixa eu só... Então, vou colocar aqui. Vou colocar já o total aqui, 11 centímetros. Pode deixar mais aqui na frente? Pode deixar mais, assim, a margem, tá? Mas depois tem que deixar o gancho com 11. Se você quiser já deixar assim direto, já pode. Na frente a gente deixou um pouquinho a mais, depois a gente arrumou o gancho, né? Então, aqui também pode ser. Eu já vou deixar já com a medida exata. Minha saída do gancho das costas dá 11. Agora eu vou descer uma linha. Opa. Vou descer aqui agora a altura do gancho e a altura do quadril. Então, vou marcar aqui a minha altura do quadril, que é 20, e já vou aproveitar e marcar a minha altura do gancho, que é 34, né? Que é um gancho com folga. Ele não vai ficar justo ao corpo, sabe? 34 e 20. Aí, eu vou fechar aqui a linha do quadril. E aqui, eu já vou prolongar, né? Até o final aqui, ultrapassando a minha margem, tá? Já que eu botei a minha medida aqui de 11 centímetros já certinho, a saída do gancho, ó, já prolonguei.
que eu fiz? Eu fiz aqui a linha e prolonguei aqui a saída do gancho. Ok? Só lembrando que essa saída do gancho é o dobro da frente, tá? Agora aqui eu vou desenhar o meu gancho das costas. Tem uma diferença. E vou riscar uma linha aqui em cima, só pra mim saber onde que tá esses 3 centímetros, tá? Tem 3 centímetros aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu entro 1 centímetro aqui no meio das costas. Eu vou entrar 1 no meio das costas. Então, vou pegar aqui. Ok? Eu desci um pouquinho mais dessa linha, ultrapassando aqui, ó, tá vendo? Ele fez mais ou menos um X, bem na linha do quadril. Passei aqui, sendo que aqui eu deixei 1 centímetrozinho. Poderia ser 2 e até 3, né? Depender do corpo, tá? Aí eu fiz isso. E agora eu vou desenhar o meu gancho aqui. Vou pegar aqui, ó. É aquele Czão. Ok? Com o lápis você consegue acertar melhor, porque com a caneta a gente acaba borrando. E vai ficar assim. Bom, agora que você já sabe como fazer, como executar a sua modelagem perfeitamente, nunca se esqueça de um detalhe importante. Eu já tive alunas e alunos, né? E inclusive teve uma aluna que me chamou recentemente porque ela fez a peça dela, só que por não prestar atenção em alguns detalhes, ficou faltando uma parte importante. O que aconteceu? O tecido ficou torto, a perna da calça ficou torta e o gancho também não ficou certo. Cortou e não deu certo, ficou torto, perdeu tecido. E tudo o que eu quero é que você não perca tecido, pelo contrário, eu quero que você ganhe tempo e dinheiro, né? Porque tempo é dinheiro, sim. E que você aprenda da melhor forma. Por isso, eu te indico, se por acaso você vê que está errado, o ideal é que antes você confira seu molde todinho, confira as medidas, se está tudo certinho, tá? Na hora que você estiver executando, por acaso você sentiu que está errado, aí o que você faz? Você vai pegar, corta. Eu não sei se tá certo, não sei se tá errado. Pega um TNT, gente, eu sempre indico TNT, ou tecidos baratinhos que você encontra aí, retalhos, ou até um pano velho, uma peça velha que você desmancha, que você tem em casa, tá? Porque daí você vai conseguir testar essa peça antes de cortar no tecido principal. É bem melhor, né? Então, o ideal é que você faça isso. Teste no TNT, porque é muito bom. Eu mesmo já perdi tecido por não testar, por teimosia mesmo. Quando a gente está aprendendo, acontece, tá? Depois que você tiver expert aí, que você já estiver sendo uma costureira profissional, aí trabalhando na sua casa, aí sim você já faz sem medo, porque você já sabe o caminho a seguir. Mas por isso que eu te indico, primeiro confere os detalhes da aula, vê tudo direitinho, para que você não se perca aí e depois corte o seu tecido errado, tá? Essas são as minhas dicas que eu te dou hoje. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Tudo que eu quero é que você consiga aprender do zero, trabalhando em casa, sem sair de casa, cuidando da sua família. E de uma forma assim bem prática, né? Porque antes eu não tinha internet, hoje você tem, que tá tudo mais fácil para você. Então, eu espero que você tenha gostado. Fica com Deus, até a próxima aula. Tchau!